Tá bom, Rafael, vou prescrever. Meu paciente está usando. Tem que pedir algum exame? Quais são os riscos, né? Então, o que que todo profissional tem que saber em relação à Ritalina, que diz respeito aos riscos, inclusive? Então, a primeira coisa é em relação à cardiopatia. Os pacientes que têm doença cardíaca, precisa ficar muito atento, porque é uma anfetamina, a noradrenalina vai ter um efeito inotrópico positivo. Cronotrópico vai acelerar o coração, vai fazer que ele bata mais forte. Se esse coração for baqueado, o paciente pode ter um problema grave. Precisa medir a pressão arterial antes de começar, depois de começar, para criança, para adulto, para adolescente, tem que medir regularmente. A gente está injetando noradrenalina para o paciente. Quando que a gente libera a noradrenalina? Numa crise de pânico. A pressão faz o que numa crise de pânico? Ela sobe. Mesma coisa. Para a criança, tem alguns estudos, há controvérsia, tá? Que pode alterar o crescimento. A criança não cresce, porque vai alterar a liberação do GH de noite. Então a gente tem que, quem atende criança, não atendo mais, pesar, medir a altura, colocar na curva para ver se está crescendo direitinho, tá? Inclusive é uma prática comum fazer descanso, para tirar férias da medicação. Então a criança que usa na escola, ela usa de segunda a sexta, final de semana que não tem aula, vai brincar, aí não precisa tanto da medicação, ela para de usar. Ou nas férias em julho, para de usar também, para retomar a questão do crescimento. É muito comum fazer. E se o paciente usa por muito tempo, anos, vale a pena fazer alguns hemogramas de rotina para ver se tem alguma alteração sanguínea, tá? Menos comum. Mas guarde, doença cardíaca e pressão arterial é o principal. E esse slide, eu vou até dar um foco em mim. Esse slide é o principal. Por que esse slide é o principal? Porque quando forem te questionar, mas por que eu não posso tomar o metilfenidato? O meu amigo toma, eu quero tomar, eu quero melhorar minha performance, eu quero fazer um doping, um doping mental. Tem um nome bonito para isso, que são as drogas nootrópicas, né? Tá na moda, nootrópica. Por quê? E você tem que saber justificar quais são os perigos para o paciente poder tomar a decisão dele sozinho, né? É claro, infelizmente tem colegas inescrupulosos que prescrevem sem ter indicação, mas afinal de contas, qual que é o problema, né? Qual que é o nó que você tem que saber? Então, o metilfenidato, o que ele vai fazer? Dependendo da ação da norepinefrina ou da noradrenalina mais a norepinefrina mais a dopamina, a gente vai ter efeitos distintos. Então, o que é muito comum a gente ver? Tremor, o paciente começa a tremer, taquicardia, o coração fica acelerado, batimento mais de 100 batimentos por minuto. Hipertensão, esse é o principal, pressão sobe e arritmias cardíacas. E alguns pacientes mais sensíveis têm arritmia mesmo. Quando eu trabalhava no pronto-socorro, pegava direto. O pessoal que usava anfetamina para estudar e ia parar com um ataque de arritmia no pronto-socorro. Então esse é o perigo, problemas do coração. Você gosta do coração, meu amigo? Você vai tomar? Então arrume um cardiologista ou um psiquiatra que peça eletrocardiograma que afira a pressão, senão você vai estar dando um tiro no escuro. E quando tem a norepinefrina mais a dopamina junto. Insônia, porque vai ativar. Então, pacientes que são mais sensíveis não dormem, ainda que tome de manhã. Então, e atrapalha o sono mesmo. Agitação, o sujeito pode ficar mais agitado, tá? Pode causar sintomas psicóticos. Não é tão comum, tá? Tremor é comum, taquicardia é comum, hipertensão é comum, arritmia, médio, insônia é comum, agitação é médio, psicose é incomum, mas dá. Já peguei alguns casos, o paciente usou anfetamina para emagrecer, não era bem metilfenidato, e abriu um quadro psicótico. Né? Então, as anfetaminas podem causar isso, qualquer uma delas. E podem causar dependência pelo mecanismo da dopamina. Já tivemos uma aula aqui dos neurotransmissores, você vai lembrar da via de recompensa, núcleo accumbens, sistema límbico, não é? Então, por conta dessa ação da dopamina, o metilfenidato ele vai ter uma ação como se fosse da cocaína, da heroína, do álcool, da maconha, do tabaco. O sistema de recompensa fica ativado e o sujeito fica dependente. Essas são as mais típicas. Além disso, é muito comum, assim, agora um pouco mais aprofundado, paciente que tem tique piora, tique nervoso, o paciente pode ficar irritado. É muito comum causar anorexia, perda de peso. Então a gente vê algumas mulheres usando para perder peso, perigo. Pode dar dor de barriga, dor abdominal, tá? Pode alterar a visão, muita coisa, né? Muita coisa. É para ficar com receio mesmo.
E se prescrever, tem que ficar do lado, tem que acompanhar de perto. E se o paciente, a nível de curiosidade clínica, se ele chega com esses efeitos colaterais todos, a gente dá um beta-bloqueador, um propranolol, um metoprolol para ele, que vai reduzir o efeito noradrenérgico, tá? Então guarde esse slide para você saber orientar seu paciente. Doutor, por que eu não posso usar metilfenidato? Meus amigos usam, olha, por conta dos efeitos do coração, risco de psicose, vai atrapalhar teu sono, causa dependência. E por isso que eu, particularmente, eu não gosto de deixar para sempre. Eu tento, quando eu prescrevo os pacientes com TDAH adulto, olha, usa um período, depois faz uma pausa, vamos ver as outras medidas, né? Ambientais, uma terapia ocupacional, talvez tentar venlafaxina um período, que tem ação noradrenérgica também, e não causa dependência. Eu sou muito reticente, eu prescrevo, é uma indicação, mas muito reticente, tá? E a pergunta que os pacientes fazem para toda medicação psicotrópica, qual é? Se causa dependência? E a resposta é sim. E a resposta é sim, causa dependência. Justamente, como acabamos de ver, por conta do mecanismo dopaminérgico, tá? E teve um paciente, é um caso que sim, difícil, que eu tô brigando ainda, tá indo bem. É um paciente com um quadro de esquizofrenia, ele ficou psicótico, tinha uns delírios somatoformes, e ele começou a ter sintoma negativo também, de ficar em casa, mais isolado, aí passou um colega aí, toma metilfenidato porque ele Ritalina porque ele tá sem energia. Ficou usando 2 anos, aí piorou a psicose, ficou dependente de anfetamina, aí eu tirei, aí os pais queriam que eu prescrevesse, brigavam, não, eu bati o pé, não vou, tá dependente. Aí ele fez uma super depressão, retirada de anfetamina, aí melhorou com mirtazapina, ele quer parar. Nossa, é um caso que foi difícil, viu? O caso foi difícil. Então você vai muito caso por aí. Eu vejo muita prescrição de paciente que chega que tem outros quadros, então depressão, né? E dão lá e deixa, vai ficando. Aí o paciente vai pagando o pato, né? O caso mais grave que eu já vi de dependência, mais grave, nossa, esse eu não sei como é que o paciente estava vivo. Estamos entre colegas aqui. É um médico, um cirurgião. Ele chegou no consultório, ele dá plantão, só para ter uma ideia. 5 noites por semana e um plantão de 24 horas por semana. Ele não dorme. Como é que ele não dorme? Ritalina. Ele tomava 100 comprimidos por dia. Ele tomava igual bala. Ele tomou uma antes de entrar na consulta. E assim que ele saiu, eu vi ele pegando um comprimido e tomando, né? Obeso, risco altíssimo cardíaco, altíssimo, né? Não voltou. Eu comecei uma estratégia com ele de desmame, mas não voltou. Paciência. Foi o caso mais grave que eu já vi. E cria tolerância para a dose cada vez maior. 100 comprimidos. A dose máxima é 60 miligramas. Ele tomava o dobro da dose máxima. Que perigo, né? Que perigo. Então tem um alto potencial de abuso, sim. Então tem que ter um acompanhamento muito, muito, muito de perto. Em relação à população especial, o que é importante saber? Se o paciente tiver uma insuficiência renal, pode tomar. Insuficiência hepática também pode. Claro que a gente sempre vai acompanhando a função renal, a função hepática. E insuficiência cardíaca, não pode. Então, qualquer problema no coração já contraindica. Idoso pode, normalmente precisa de dose um pouco mais baixa. Interessante para uma depressão ali que não melhora. Criança adolescente pode, aprovado também, maior que 6 anos, tá? E gravidez e lactação não pode, tá? Então, aquela gestante que melhorou com metilfenidato, quer amamentar, então para. Inclusive, o metilfenidato tem estudos em ratos que mostraram teratogênese. Então, tem evidência de teratogênese. A grande maioria das medicações, a gente fala, olha, não usa gestante, por quê? Porque não tem evidência. Que sim, que não. Então, na dúvida, não usa. Mas em estudo em rato mostra que tem teratogênese sim. Então, anfetamina em gestante, evitar. E na lactação também, tá? Porque o recém-nascido faz o lactente, ele faz abstinência. Passa pelo leite, tem um efeito, depois ele tem efeito de abstinência. Então também é contraindicado, tá? Já que vocês estão craques em interação medicamentosa, tivemos aulas específicas disso aqui, eu quis trazer as principais. O metilfenidato ele vai inibir o metabolismo de algumas medicações. O que eu queria que você guardasse? ISRS, sertralina, fluoxetina, paroxetina, estalopram. Então ele vai cortar o efeito. E por que isso é importante? Porque é comum ter a comorbidade, depressão a dobradinha, mas depressão mais TDAH.
O paciente usa as duas classes medicamentosas. Então, vale a pena ficar atento. Inibe o metabolismo de anticonvulsivantes também e de anticoagulantes. Lembra, anticonvulsivante, anticoagulante, o sujeito ele não pode ter nada que altere. Então, sempre ficar de olho, sempre ficar de olho.